Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai estar aprendendo 5 truques para a gente poder enganar a mente e conseguir, conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Então, a gente vai estar passando, por esses 5 tópicos, porque quando a gente consegue enganar a nossa mente, a gente consegue burlar e encurtar o caminho para as nossas conquistas. Porque imagina que a sua mente é como um jardim. Tudo que você planta nela, seja ideias, crenças, imagens, palavras, aquilo cresce e ganha vida silenciosamente. Então a mente, ela trabalha no silêncio, né? E agora pense, se você pudesse plantar apenas sementes certas, aquelas que fazem florescer a realidade que você deseja para sempre, para sua vida, né? Para você ter a vida que você sempre pediu, né, para Deus. Imagina você conseguir fazer isso de forma eficaz. Então hoje a gente vai estar passando por esses 5 tópicos, né, para vocês estarem trabalhando dia a dia e lembrando, gente, que tudo aquilo que a gente vai fazer, vai trabalhar para reprogramar a sua mente, você tem que ter foco. Você tem que ter foco e persistência, tá? Não adianta pensar agora de manhã, aí lá para tarde você lembra novamente, vou pensar de novo sobre isso. Aí fica ali 2 minutinhos e daqui a pouco você fala, vou pensar mais um pouquinho, pensar de novo. Não, tem que ter consistência. Se você quer reprogramar, se você quer passar por cima de programas antigos, se você não tiver uma persistência, uma disciplina na mente, uma disciplina mental, você não consegue, né? Então, partindo desse princípio, primeiro que eu quero agradecer a todo mundo, né, que faz parte do nosso canal, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou a Beth Damas, e aqui é um canal, ele visa trazer para todos, né, para todos nós, né, conhecimento, crescimento pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para poder ter mais desse conteúdo. Comenta, curte, para que mais pessoas possam receber também esse conteúdo de extremo valor. Porque a gente, né, eu tento passar para vocês tudo aquilo que eu aplico na minha vida, tudo aquilo que dá certo, eu quero passar para frente, porque eu acho que o conhecimento, ele eleva, né, tanto o meu espírito quanto de quem está adquirindo, porque vai espalhar, vai passar para frente, né? E quanto mais a gente passa o nosso conhecimento adiante, mais conhecimento a gente vai estar recebendo, né? Porque é uma troca, né? Então, seja muito bem-vindos, né? E hoje a gente vai abordar esse assunto que é incrível para ajudar você a enganar sua mente. E assim você vai acelerar seu processo de manifestação, lembrando, né, mais uma vez, que tudo aquilo que eu ensino foi testado e manifestado na minha vida. Então, bom, caso contrário, não faria nenhum sentido trazer esse conhecimento, um conhecimento vazio que não teria relevância para ninguém. Então, esse não é o objetivo do canal, sabe? Esse canal, para mim, é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de conversar sobre espiritualidade, e nada mais justo e nada melhor do que falar sobre isso com pessoas também afins, né? Que também gostam de escutar, gostam de aprender, gostam de trocar experiências. Então, isso para mim é muito maravilhoso, é uma coisa que eu gosto muito, porque já assim, o nosso propósito de vida é evoluir e ajudar o todo, né? Levando o máximo de pessoas ao conhecimento e à luz. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, enganar a mente não é mentir para você mesmo, tá? É uma reprogramação de sistema. É contornar bloqueios invisíveis que foram colocados ali desde a nossa infância, como medos, traumas, crenças limitantes. Às vezes a gente cresce, como eu sempre falo para vocês, dentro de uma sociedade, dentro de uma família que já tem ali estruturado algumas crenças, e isso é passado adiante, né? Então você não tem uma crença à toa, uma crença aleatória, eu vou resolver acreditar nisso hoje. Não, a gente já cresce, já é colocado desde criança, e nas nossas cabeças, isso nas nossas cabeças é ótimo, né? Mas levando em consideração que a gente pensa como um todo, né? Mas já é colocado, já é imposto essas crenças limitantes pra gente.
e a gente é obrigado a engolir isso. Às vezes você está dentro de uma igreja, às vezes você está dentro de um templo, às vezes você está dentro de uma casa espiritual, enfim, e dentro de tantas outras coisas, né? E isso acaba gerando bloqueios invisíveis, né? Que vão sendo colocados ali desde que a gente nasce, né? E a gente vai armazenando isso tudo no nosso subconsciente, como verdades absolutas, né? Como se aquilo fosse realmente aquilo e acabou, né? Não tem meio termo, né? Quantas pessoas a gente conhece que não adianta você nem querer começar um assunto porque ela já te bloqueia ali, porque não adianta conversar com gente que já tem a cabeça pré-estabelecida numa crença só. Não adianta, porque elas vão bater na mesma tecla, não adianta. Mesmo que se Jesus descesse na Terra hoje, eles não iam acreditar. Eles iam falar que era demônio disfarçado de Jesus, porque é assim que funciona, né? Eles nunca acreditam, eles estão sempre burlando a si mesmo. Então, não adianta a gente querer levar conhecimento para quem não está preparado para receber. Porque quando você está preparado para receber o conhecimento ele chega. E aí como que ele chega? Em forma de caminhos. Ele vai te colocando nos caminhos e você chega aqui, você chega em outro canal, você chega num outro mestre e assim vai, né? Mas aqui o segredo é o seguinte, é a mente acreditar no que você repete com o quê? Com emoção. A mente ela tem que pensar não com o seu pensamento, mas com o seu sentimento. Porque é o sentimento que gera, né, a própria energia, né? Então, se você quer mudar de vida, eu acredito que sim, senão você não estaria no canal e você não teria clicado nesse vídeo. Então, você precisa aprender a falar com parte da sua mente que realmente manda, tá? Que é o quê? O inconsciente. Então, aqui a gente vai estar agora dando algumas estratégias poderosas para você fazer isso acontecer. O primeiro é o quê? Visualizar como se já tivesse conquistado, que é aquele truque básico que eu ensino vocês toda vez que vocês vão fazer uma magia, né? Então, toda vez que vocês vão fazer uma magia, toda vez que vocês vão fazer uma oração, vocês já têm que estar lá na frente do desejo. Então, vocês têm que pedir, na verdade, não é pedir, é agradecer como se aquilo já fizesse parte. Por isso que a gente tem que estar naquele momento, 10 minutos antes dessa visualização, dessa realização, né, dessa visualização, vocês têm que baixar a frequência, vocês têm que entrar numa frequência. E aqui no canal, já falei para vocês, né, que a gente tem os áudios, né, de 432 Hz, de 526 Hz, não importa o áudio que você vai escutar. O importante é você entrar nessa frequência. E como que você entra? Escute no mínimo 10 minutos. Porque, e é assim, esvaziando totalmente a mente e deixando a música, aquela frequência, trabalhar em você. Aí você vai estar apto para fazer o que você quiser, para você colocar aquilo que você deseja dentro da sua mente, né? Então, você não deve imaginar que um dia vai conseguir aquilo, né? Você tem que ver, sentir, viver mentalmente como se já estivesse vivendo aquilo que deseja. Seu cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e aquilo que você está imaginando. E quando você está imaginando com emoção, para ele é real. Então você tem que usar isso a seu favor. Então por isso que é essencial você limpar toda a sua mente, você deixar a sua mente vazia para você colocar coisas novas por cima desse programa velho. Entendeu? O segundo são as afirmações com frequência e intenção. Tipo, diga frases como eu sou merecedor, eu atraio abundância, minha vida está mudando agora. Mas você não tem que falar isso como se você fosse um robô, né? Você tem que falar isso como se você já estivesse no meio dessa transformação. Não é uma repetição aleatória, não é uma coisa, sabe? Vocês têm que, por isso que é essencial vocês se fecharem em vocês mesmos e entrar naquela energia, naquela frequência e começar a visualizar e a sentir isso, né? Então, a partir do momento que você está sentindo e você começa a fazer essas afirmações, né? E uma coisa bem legal, assim, para você estar enganando a mente, é você fazer pergunta. Pergunte para eles, assim, por que eu sou tão milionário? Por que as coisas estão sempre dando certo para mim? Tipo, sabe? Pergunte coisas nesse sentido.
Porque se você tá perguntando, você não vai entrar em questionamento, porque você vai esperar uma resposta do universo. E o universo, ela quer saber, ele quer saber por que ele é tão rico. Então ele vai te mostrando caminhos de riqueza, né? E sem questionar, vocês vão entrando, porque começa a aparecer, gente, oportunidade. É isso que eu tô falando para vocês. Então tem que ficar atento. Quando vocês entram nessa vibração, vocês não podem sair, vocês têm que ficar lá. Porque quanto mais tempo você ficar lá, mais você vai acelerar o processo da manifestação, tá? O terceiro, gente, é evitar palavras que te coloquem em escassez. Tipo, substitua eu não posso, substitua o é difícil, isso nunca vai dar certo, por expressões que abrem as portas, como, por exemplo, eu estou aprendendo, isso é possível, o caminho está se abrindo, eu estou no melhor, minha vida está acontecendo de forma positiva. Como eu falei agora, fazer as perguntas, por que eu sou tão milionário, por que tudo dá certo na minha vida, por que as coisas fluem tão bem para mim, por que eu tenho tanta saúde, por que eu tenho tanta clareza mental, por que eu tenho tanto conhecimento. Sabe, essas perguntas é muito mais eficazes do que vocês fazerem afirmações, por exemplo. Né? Porque você está questionando. Então, quando você está questionando, quando você está fazendo esse tipo de pergunta, você não está entrando em conflito do que você falar, nossa, eu sou rico, eu sou milionário. Então, o seu inconsciente lá no fundo, ele que vai te questionar. Como assim? Do que você está falando? Você está louco? Então, quando você faz o tipo de pergunta correta, você começa a ter resposta, porque o universo ele vai procurar, porque tudo aquilo que você entra em contato com a sua mente, ela vai procurar. Você já reparou? Tudo aquilo que você começa a pensar, ela vai buscando mais e mais daquilo. Então, quanto mais você entrar no fluxo positivo, ela vai te procurar e vai te trazer muito mais daquilo, né? O quarto a gente tem que se cercar de sinais daquilo que a gente deseja. Se você quer riqueza, pare de se rodear de pobreza mental. Tipo, você quer riqueza? Então, para que você vai ficar vai ficar pensando na conta que você quer pagar semana que vem? Por que você quer saúde e você está pensando muito na sua doença? A gente entende que quando você está doente, você está vibrando aquilo, porque você está com a doença. Mas se você... Qual que é a diferença? Você já está. A gente já está numa situação difícil. Um exemplo, a gente já tá na bosta, já tá na merda. Então... vamos sair um pouquinho, vamos colocar a cabecinha pra fora, sabe? Vamos sair, já tá. Então vamos mudar, já tá. Então vamos mudar. Então, quer dizer, a partir do momento que você se coloca numa mudança, aquilo vai mudar, né? Porque você tá se colocando numa situação de mudança. Então as mudanças, elas começam a acontecer porque você tá mudando o foco. Você tá saindo um pouco. Então, já que já manifestou, já tô com isso mesmo, já tô com essas contas aqui, já manifestei. Não tenho como sair, então já tá manifestado, não tá? Então larga lá. Vamos tentar manifestar outra coisa aqui, vamos mudar o foco, porque você pensar mais daquilo não vai resolver o seu problema. Você pensar no seu problema não vai resolver seu problema, você vai ter muito mais problema, porque o universo ele te dá muito mais daquilo que você foca. Então, quanto mais você foca naquilo, mais daquilo você vai ter. Essa que é a grande dificuldade das pessoas. A cabeça já acostumou, gente. A cabeça ela já acostumou a pensar negativo porque é uma constância. É uma constância na sua vida. Então ela pensa sozinha. A cabeça pensa sozinha. Então, enquanto você não mudar esse parâmetro, enquanto você não sair dessa frequência, e tem que ter disciplina, gente, porque como a cabeça ela pensa sozinha, se você não botar um porteiro ali, se você não ficar em cima, se você não começar a observar aquilo que você pensa e cancelar imediatamente, você nunca vai sair, você nunca vai ter pensamentos novos, você nunca vai ter uma frequência diferente, você nunca vai ter coisas novas na sua vida, porque é uma repetição de ciclo, porque você não sai desses pensamentos. Enquanto as pessoas não entenderem que o pensamento é o que faz você ter a vida que você tem, você não vai mudar. A sua vida não vai mudar. Você já reparou no que você pensa? Tá, agora olha a sua vida. Não é exatamente isso? Né? Então tá na hora de tirar, tá na hora de desfocar, tá na hora de sair. Então a gente tem que se cercar de pensamentos
que trazem a riqueza, se você quer riqueza. Como, por exemplo, ler livros que vão expandir sua mente, ver conteúdos que vão elevar sua vibração. Você tem que estar cercado de pessoas que vivem como você gostaria. Ah, mas eu não conheço pessoas assim. Gente, vai para um shopping. Vai para um shopping melhorzinho. Que tem aquelas lojas que vocês já sabem, que eu já comentei aqui. Vai lá. Vocês vão ver pessoas que têm essa vibração. Mas não encare elas com inveja. Nossa, eu queria ser essa... Não. Você tem que olhar com admiração. Puxa vida, essa pessoa chegou e eu também vou chegar porque isso é muito eu. Sabe? Cansei de ver o Gasparetto falando que quando ele estava sem dinheiro, o que ele fazia? Ele se enfiava em dívida. Porque ele falava assim, o Gasparetto falava assim, que quando ele estava com problema financeiro, isso lá atrás, bem lá atrás, né? Porque depois vocês sabem, né? O Gasparetto virou Gasparetto e virou referência, né? Antes de Lei da Atração, já tinha o Gasparetto falando sobre isso. Gasparetto falava sobre isso desde 1984, que eu me lembre bem, eu tinha o quê? 12 anos. 13 anos em 1984, entendeu? E eu já escutava o Gasparetto, então você acha que eu cresci com a cabeça como, né? Então, por mais que minha família fosse evangélica, eu nunca aceitei, nunca, porque eu achava que nunca, não era daquela maneira. Para mim, nunca era daquela maneira e não era mesmo, tanto que a minha vida mudou. E a minha base mesmo, eu falo sempre, o Gasparetto para mim foi uma referência. Então, ele sempre falava assim, quando ele tava, né, ele tava sem dinheiro, aí o que ele fazia? Ele ia pro shopping, aí ele via um negócio bonito, ele falava, nossa, isso é muito eu. Vestia a situação. Nossa, que roupa linda, essa roupa é muito eu. Nossa, que relógio maravilhoso, esse relógio era muito eu. E ele falava que ele entrava, ele pegava o cheque, ele entrava que ele gostava muito de obras de arte. E ele entrava no antiquário e comprava uma peça lá que custava uma fortuna, dava 3 cheques. E ele comprava aquela energia daquela coisa gostosa dentro dele, fazia com que ele tivesse muito mais daquilo. Né? Tanto que ele disse que chegava uma época que as pessoas ligavam para ele e falavam, Gasparetto, eu tô com uma obra de arte aqui, eu tô com essa peça antiga aqui porque eu tô mudando de casa, ou alguém me doou e eu sei que você gosta e eu queria dar para você. E ele ia lá buscar, porque ele começou a receber muito mais daquilo, né? Porque gente, quando vocês vão adquirir alguma coisa, ele falava assim, a dívida é eu tomando posse da minha herança por antecipação. Por quê? Porque você compra aquilo, você sente uma coisa gostosa, e não quando você vai comprar um negócio que você acha que é caro, e não você comprando aquilo achando como que eu vou pagar isso, não. É o contrário, gente, vocês têm que tomar posse. Não que eu tô falando que vocês têm que se endividar, eu tô falando para vocês de como que tem que ser a vibração daquilo que vocês querem, né, a manifestar na vida de vocês. Então, eu tô dando um exemplo que eu aprendi muito com ele sobre isso, sabe? Eu escutava muito o Gasparetto 24 horas, tinha que entrar na minha cabeça. Por isso que eu falo pra vocês, não adianta pensar agora e depois largar pra lá e fazer as coisas, porque a cabeça vai pensar sozinha e ela vai passar por cima daquilo que você pensou de manhã. Então vocês têm que forçar a sua cabeça a pensar da sua maneira e não da maneira que ela quer. Porque vocês têm que encarar a mente como se ela fosse um serviçal seu. Tá? Então é um home office, vamos supor. Então a sua mente, ela trabalha pra você. Então você tem que, de manhã, falar pra ela, olha, eu quero que você faça isso hoje. Eu quero que você me mostre as melhores oportunidades para que a minha vida possa mudar e para que eu tenha vida em abundância. Então, eu quero que você me traga isso. E toda vez que a mente vier com conversinha, que não seja aquilo que você deseja, você tem que cortar. Às vezes você presta atenção, porque às vezes ela te traz uma ideia interessante. Mas você tem que ter a capacidade, você tem que ter a iluminação adequada para entender quando ela está te sabotando e quando realmente ela está te trazendo algo para te evoluir, para te levar para frente. Então, preste atenção, certo? Então, vocês têm que fazer isso. Procure conteúdos. Aqui no canal tem um monte de conteúdo que vai te agregar. Tem outros canais aí que vocês também podem estar assistindo. Saiam, não escutem música que não vão te trazer nada, porque toda vez que vocês estão ouvindo sertanejo, vocês estão realçando e reforçando traição,
na sua vida, porque há brigas, né, desamor, porque é isso que essas músicas trazem pra você, sem contar o funk, que te leva lá pro buraco, te leva lá, é uma vibração tenebrosa, né? Então é só você ver os tipos de pessoa que escuta funk. Ponto, não preciso falar mais nada, né? E tem aquelas pessoas que cantam funk, mas não se misturam com o funk, porque elas ganham dinheiro com o funk, entendeu? Então, para elas é um trabalho, elas não se misturam com aquela energia. Mas os trouxa que estão escutando estão lá, né? Essas meninas de hoje em dia que andam com 5, com 10, com 15 cara no final de semana, e os caras ficam bebendo, ficam enchendo a cara e ficam fazendo um monte de coisa. E acha que isso tá bonito e a gente não pode falar nada, porque se você estiver falando isso, você você não, ou você tá sendo machista, ou você tá colocando a mulher abaixo disso, abaixo daquilo, porque hoje você não pode mais falar nada. A gente tem que engolir certas coisas quieto, né? Então, mas aqui o canal é meu, eu falo o que eu quiser, e o meu ponto de vista é esse. Eu não aceito essas coisas, eu acho ridículo, eu acho a pessoa botar a integridade dela, a energia dela abaixo de nada. A partir do momento que você tem esse tipo de comportamento, aonde que você está se colocando? Qual é o seu valor perante? Não é perante a sociedade, não, é perante você mesmo. Porque você pode perceber, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, pode perceber, elas estão sempre querendo dar um golpe, elas estão sempre querendo pegar uma barriga de um jogador, elas estão sempre querendo fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque elas não têm capacidade, porque a energia está no chão. Então elas dependem de um outro para poder ficar sustentando elas, porque elas não são autossuficientes para poder manifestar coisas na vida dela. Então começa a observar, vocês têm que ser observador, entendeu? Observa a vida, vocês têm que observar a vida, vocês têm que começar a escutar a música, prestar atenção na letra, porque vocês ficam com a música na cabeça, sem contar que isso é um meio, é uma forma de você reprogramar negativamente a sua vida. Então vai ouvir uma música clássica, vai ouvir uma valsa. O povo fala assim, puxa, mas você tá ouvindo essa música para dormir? Claro, eu prefiro dormir na tranquilidade, com a minha energia equilibrada, do que passar a noite bebendo, passar a noite, né, usando coisas horrorosas e dando o meu corpo a coisas negativas. Prefiro ficar ouvindo música de sono, porque a música de sono pelo menos vai tá me alinhando, me agregando algo, do que esse tipo de coisa. Gente, eu acabei me exaltando e fugindo um pouco do vídeo, mas é assim, por isso que eu não gosto de ter roteiro, porque às vezes o universo, ele quer falar alguma coisa, ele quer mostrar alguma coisa para as pessoas e para mim mesmo, porque eu escuto muito o que eu falo, por isso que eu falo que às vezes não sou eu que falo, porque eu escuto eu falando, né? E eu aprendo muito comigo mesmo, porque às vezes a gente tem os insights e a gente tem que passar para frente, né? Então a gente tem que se rodear de coisas positivas, de coisas que vão elevar nossas forças, vão elevar a nossa vida para o melhor, tá? E o quinto e último passo, né, que a gente vai dar, o quinto truque, vamos dizer assim, é a gente se sentir merecedor. Agora, nesse momento, não é lá adiante. Não, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser merecedor. Não, você já é. Então, tome posse, tá? Porque o maior bloqueio não é o mundo, é a crença que ainda é de que você não tá pronto para nada. Ainda não tô pronto para isso. Não é para mim agora. Isso não faz parte da minha vida hoje. Claro, porque se você repete esse tipo de pensamento, você vai ter o que hoje na sua vida? Então, você não precisa de permissão para ter um brilho, para as coisas fluírem de acordo na sua vida, porque tudo começa com uma decisão interna. Tipo, eu mereço, eu quero, e o universo vai me responder. E assim as coisas começam a fluir na sua vida, tá? A mente é um sistema incrível, mas a mente da gente é que nem um computador e é muito mal programado. Então, a gente tem que ficar, né, atualizando, porque se a gente não atualiza, ele continua rodando os mesmos códigos antigos. E o código da maioria das pessoas é de escassez. Então a gente tem que mudar esse padrão, né? Tirar esses medos, tirar as dúvidas do caminho da gente, né? E a boa notícia é que a gente pode hackear esse sistema, né? Porque a gente pode instalar uma nova mentalidade, a gente pode agir como um criador de realidade. A gente tem que se colocar dessa maneira, porque
no fundo, a gente sempre foi criador, a gente está criando todos os dias. Tanto que a vida que eu tenho hoje, a vida que você tem hoje, foi a gente mesmo que criou. Não foi o demônio, não foi, ai, meu Deus não olha para mim, ai, a minha vida tá assim porque Deus não olha, Deus não... Gente, Deus não é fiscal do seu rabo, gente. Deus não é fiscal da sua vida. Ele o universo já te botou aqui, Eu nasci igual você, todos nascemos iguais e todos nós temos a mesma ferramenta, só que às vezes as pessoas não sabem usar corretamente. Entendeu? Então agora eu te pergunto, você está pronto para plantar novas ideias? Está disposto a mudar suas palavras, seus pensamentos, os seus sentimentos para acessar um novo nível de vida? É isso, gente, porque no final não é mágica, é a ciência da mente, é o poder que eu sempre tive e você também teve. Entendeu? Bom, gente, eu quero encerrar o vídeo. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês nesse vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Até mais!